Olá pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para deixar para vocês uma mensagem que possa edificar, uma mensagem que possa contribuir, né? Para que nós possamos amadurecer na fé e crescermos em graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A mensagem que eu venho trazer para vocês hoje a respeito da obediência a Deus, né? O que é obediência? Por que nós devemos obedecer a Deus? Tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus planeja para todas as espécies que Ele criou, para tudo que Ele criou tem um propósito, tudo que Ele faz tem um propósito. Então, nós, seres humanos, fomos criados com propósito diante de Deus. Então, a nossa vida, nós vamos prestar conta da nossa vida que nós tivemos aqui na Terra diante de Deus. Por quê? Porque Ele é o nosso Criador. Ele nos criou, Ele colocou dons em nós, Ele colocou qualidades em nós. Então, tudo isso nós vamos prestar conta diante dele. Então, nós devemos o quê? Vivermos de acordo com a obediência à palavra de Deus. Deus, ele veio ao mundo e quando ele veio ao mundo, ele nos mostrou como nós devemos viver a nossa vida. Ele morreu em nosso lugar, ele viveu, né? Nos mostrou, ele se fez carne, o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós para que nós possamos entender e viver aquilo que ele tem para nós, né? Só é possível nós vivermos essa vida plena, a verdadeira vida, uma vida de paz, uma vida de contentamento, uma vida de obediência a Deus. Só é possível nós obedecermos a Deus quando nós nascemos de novo. Quando nós nascemos de novo. E para nós nascermos de novo, nós precisamos receber Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. E quando nós nascemos de novo, nós somos o quê? Nós temos a graça de Deus. A graça de Deus, ela não é apenas perdão de pecado, ela é muito mais que isso. A graça de Deus nos traz poder contra o pecado, contra aquilo que domina, que quer dominar nós. Porque quando nós nascemos de novo, nós devemos ser governados pelo Espírito Santo de Deus que vai habitar dentro de nós. Então, a graça de Deus, o que ela faz? Ela nos dá capacidade de resistir o diabo e viver uma vida que agrade a Deus, uma vida de obediência a Deus. Mas, para nós vivermos essa vida de obediência a Deus, Jesus Cristo, ele diz assim, muitas pessoas falam assim que ama Jesus, né? Que vive, que crê em Jesus Cristo, mas não faz o que ele prega. Então, de acordo com a palavra de Deus, é mentiroso. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, lá em João, capítulo 14, verso 23 e 24, Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, quando ele veio aqui na terra, ele diz assim, Jesus respondeu, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras, e a palavra que vos estáis ouvindo não é minha, mas o Pai que me enviou. Ou seja, tudo que Jesus falou aqui na terra é o que? Ele pregou aquilo que Deus quer que nós vivamos, aquilo que Deus quer que nós obedecemos aqui na terra, para que nós possamos ter comunhão com Deus, para que nós possamos andar com Deus aqui na terra. E ele diz assim, lá em João 14 diz, se vós me amais, obedecereis os meus mandamentos. E ele diz lá em Lucas 6,46, e por que me chamais de Senhor, Senhor, se não praticais o que vos ensino? Quantas vezes nós ouvimos pessoas falando que acreditam em Jesus Cristo, que estão, né, frequentando a denominação cristã, mas elas não estão obedecendo a palavra de Deus. Elas não estão obedecendo aquilo que Jesus Cristo diz para elas fazerem. Por quê? Porque elas não conhecem a palavra de Deus, porque elas não estão colocando Deus em primeiro lugar. Quais são as palavras que Jesus Cristo trouxe e deixou para nós? Está na Bíblia, está nas Escrituras Sagradas. E o principal, qual foi o principal? As palavras de Jesus Cristo. Ele diz assim,
lá em Mateus 22, que nós devemos amar a Deus com todas as nossas forças, né? Com toda a nossa mente, com todo o nosso coração. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. Em outra parte, em João, ele fala assim, que nós devemos amar o próximo como Jesus Cristo nos amou. Que amor é esse? Um amor de serviço, um amor sacrificial, um amor que ele vai lá e serve, né? Então, as ordens de Jesus são claras. E outra parte, ele diz que chamou nós para sermos santos, para sermos irrepreensíveis na presença dele. E o tempo todo ele nos chama para andarmos no caminho de obediência a Deus. Então, você já parou para pensar se você realmente fez uma aliança com Deus e se você está cumprindo, né, o seu papel nessa aliança, a sua responsabilidade nessa aliança? Porque todos nós, quando nós cremos em Jesus Cristo de todo o nosso coração e confessamos Ele com a nossa boca, nós temos uma aliança com Deus, nós temos uma aliança com Jesus Cristo e essa aliança deve ser honrada por nós. E nessa aliança nós temos responsabilidades de obedecer a palavra de Deus. Mas o primeiro passo para nós obedecermos a Deus é o quê? É amar a Deus, é buscar a Deus de todo o nosso coração, é buscar o reino de Deus, a justiça dele acima de tudo nessa terra. Como eu faço isso? Primeira coisa é andando em santidade, em amor a Deus. Quando nós começamos a andar em santidade, em amor a Deus, para nós conseguirmos, muitas pessoas falam assim, eu pego a palavra de Deus, eu pego a Bíblia e eu não entendo nada, então ela fecha e deixa por isso mesmo, né? E não é isso que o Senhor vem nos ensinar. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é uma das armaduras que nós, cristãos, precisamos estar com ela na ponta da língua, na nossa mente, porque ela é uma arma contra o adversário da nossa alma, né? Porque não adianta nada, o Senhor nos libertou da escravidão, Ele nos tirou da escravidão e nos trouxe, né? Ele nos tirou da escravidão e limpou nós, mas se nós continuarmos com a nossa mente de escravos, se nós continuarmos com a nossa mente de escravos, o que vai acontecer? A nossa mente sem renovação, nós vamos ficar vulneráveis às ciladas, aos ataques dos adversários e não vamos conseguir perseverar, e não vamos conseguir permanecer no Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos nos armar com as armaduras, como está escrito lá em Efésios 6, com as armaduras de Deus. E uma dessas armaduras é a espada, que é a palavra. É a palavra. Lá em 12 de Romanos fala que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Só assim para nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós devemos cumprir a nossa responsabilidade na aliança que nós fazemos com Deus. Porque Deus, Ele é soberano, Deus, Ele é magnífico e tudo que Ele tem para nós é bom. Tudo que acontece na nossa vida, quando nós estamos debaixo da obediência a Deus, é bom, porque tudo ali vai estar transformando o nosso caráter, vai estar moldando o nosso caráter, para que cada dia nós sejamos aperfeiçoados a viver a semelhança de Deus aqui na terra. Então, nós devemos uma obediência a Deus, mas infelizmente, nessa época que nós estamos vivendo, nós estamos vendo, né, ouvindo as pessoas arrotarem muito conhecimento, né, muito estudo da Bíblia. Na verdade, nós temos dois extremos. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus, nada, não conhecem apenas versículos isolados, não conhecem a história da Bíblia, não conhecem o Deus da Bíblia, não entende, não conhece Ele, lê e não entende. E nós temos outro lado, outro extremo, que são pessoas que estão arrotando conhecimento, estão arrotando sabedorias humanas, né? Estão rejeitando o poder de Deus, e querendo compreender a palavra de Deus apenas com a sua racionalidade humana, meramente humana. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós não podemos ser um extremo que não conhece nada da palavra de Deus e nós não podemos ser o outro extremo que quer aprofundar na palavra de Deus, porque quando nós passamos a conhecer a palavra de Deus,
nós vamos ter um conhecimento, e esse conhecimento nós devemos colocar submisso debaixo da autoridade do Espírito Santo. A palavra de Deus, quando nós vamos até ela, nós precisamos ir até ela com o coração andando em santidade, com o coração de amor a Deus. Aproximar da palavra de Deus com amor, com santidade, e não querendo buscar conhecimento, para arrotar conhecimento para aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Porque o que nós vemos hoje em dia, muitas pessoas estão lendo, interpretando a palavra de Deus segundo alguém, segundo fulano, segundo Beltrano, e isso muitas vezes está abafando a voz do Espírito Santo. E nós cristãos, o poder de Deus na nossa vida, quando nós estamos andando em santidade, em amor a Deus, nós devemos entender que o Espírito Santo, ele quer nos ensinar, ele quer nos guiar, e ele vai nos guiar, ele vai nos ensinar para ouvirmos aquilo que precisamos ouvir, para lermos aquilo que precisamos ler. Nós só precisamos estar com o nosso coração dispostos a obedecer a Deus, nossos corações dispostos a ouvir a Deus na palavra dele, né? Claro que muitas pessoas fazem interpretações equivocadas com relação à palavra de Deus, né? Conforme experiências. Por isso tem muitos estudos explicando a palavra de Deus. Mas nós devemos ter sabedoria, orar, não ficar só na leitura, né? Na leitura nós precisamos orar e pedir a direção do Espírito Santo, buscar, pedir a direção do Espírito Santo, pedir para que o Senhor possa nos guiar nessa leitura, porque Ele vai colocar nós para ouvirmos as pessoas certas, na hora certa, porque muitas vezes, eu mesmo já ouvi esses dias para trás, não vou citar nomes, mas pessoas falando da palavra de Deus, até onde eu sei, é uma pessoa que ela é ateu, né? Ela é ateu, ela falando da palavra de Deus, ela interpretando a palavra de Deus de acordo com o conhecimento, com a razão humana dela. Com a razão humana dela, de acordo com o contexto, com a história, de acordo com o que ela conhece, falando do dom de línguas, falando de coisas que é pertinente a cristãos que amam a Deus e que andam em santidade. Então, pessoas que não têm o lugar de fala, e o pior é um cristão repostar alguém que se diz ateu, falando da Bíblia, que ele acreditava nisso e era isso que era o certo. Isso é um absurdo. E infelizmente, muitas pessoas como nós, que muitas vezes somos simples, que não entendemos, muitas vezes eu não entendia nada da Bíblia, eu fui corrompida. Por quê? Porque o diabo, ele é sujo. Tudo que Deus traz na nossa mente e a nossa natureza, ela é o quê? É uma natureza que ela inclina para o mal. Então, tudo que Deus traz para nós, muitas vezes nós corrompemos com o quê? Com aquilo que está no nosso coração. Então, nós devemos orar e vigiar muito nisso. E tomar cuidado para que nós estamos querendo, quando nós vamos ler a palavra de Deus, tomar cuidado quem nós estamos ouvindo, quem nós estamos assistindo, de acordo com quem nós estamos interpretando a palavra de Deus, né? De acordo com quem? Porque muitas pessoas estão deixando a guia do Espírito Santo, estão deixando de ler a palavra, de buscar a palavra de acordo com o poder de Deus, de acordo com a sabedoria que vem do alto. Eu falo isso porque quando o Senhor me despertou, o Senhor começou a colocar o desejo por entender a palavra dele, por buscar ele, o que aconteceu? Eu fiquei muito confusa, né? Fiquei muito confusa, porque se nós formos buscar na internet, existem diversas pregações, diversas linhas teológicas, uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra, mas qual é a verdade? Qual é a verdade, né? Uma pessoa fala uma coisa, então existem coisas na palavra de Deus que não são primárias, né? Tem coisas que são primárias na palavra de Deus, que é o quê? Que é a fé. A fé em Jesus Cristo, ela é inegociável. Através da fé que nós vamos até Jesus Cristo, através da obediência que Jesus Cristo nos justifica,
que é através da obediência a Deus que nós começamos a andar em santidade, e nós devemos andar em santidade, nós devemos andar em obediência. Mas tem coisas que muitas vezes nos confunde quando nós ouvimos uma pessoa falar uma coisa, outra pessoa fala outra, um interpreta de uma forma, outro interpreta de outro. Qual é a melhor maneira? A melhor maneira é orar, é oração, é pegar a palavra de Deus, pegar uma Bíblia confiável, uma Bíblia de estudo confiável, ler ela, ler os comentários dela, mas o principal é buscar, é andar em santidade, andar em obediência a Deus. E isso, para isso, nós precisamos o quê? Nós precisamos orar a Deus, orar a palavra de Deus, ora a Deus, porque Ele vai nos guiar através do Espírito Santo dele. O Espírito Santo dele é o nosso guia. Ele vai pegar na nossa mão e vai nos guiar. Nós só precisamos ter o desejo, nós só precisamos ter a responsabilidade e ter um compromisso de fazer aquilo que a aliança com Deus exige. Nós estamos vendo, infelizmente, muita irreverência com relação a Deus, muita falta de temor a Deus, muita falta de amor a Deus, porque, infelizmente, pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus estão ouvindo qualquer pessoa e estão colocando no seu coração como se fosse certo aquilo, né? Muitas vezes a palavra de Deus, ela é muito viva, né? Ela ministra algo no nosso coração de forma profunda. E muitas vezes pessoas na internet estão buscando, lendo a palavra de Deus, mas não estão andando em santidade, não estão lendo com amor a Deus, com vontade de agradar a Deus, com vontade de amar a Deus. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com a corrupção que está principalmente no nosso meio, de pessoas que estão arrotando o conhecimento da Bíblia, mas não estão andando em santidade, não amam a Deus acima de tudo. É isso que nós devemos tomar muito cuidado. E a palavra de Deus diz assim, que uma das palavras que Jesus fala, né? Porque ele fala assim, se vocês me amam, vocês vão obedecer a minha palavra. E qual que é uma das palavras que Jesus fala? Primeiro, que é os mandamentos, né? Que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Quem vai nos capacitar para isso? O Espírito Santo agindo em nós. A nossa rendição. E lá em Mateus 10, 36, 37, diz assim, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem encontra a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, o achará. Tá vendo? E exige renúncia. Para nós seguirmos Jesus Cristo, exige renúncias. Para nós seguirmos Jesus Cristo, exige que nós amemos Ele até mais do que a nossa própria vida. Então, será que nós estamos amando a Deus? Será que nós estamos caminhando com Jesus, amando Ele mais do que a nossa própria vida? Ou será que nós estamos presos na ilusão? Ah, Deus é amor. Ah, Deus é amor. Deus é amor. Mas Deus também ele é justo. Deus ele é santo. Deus ele é santo. E para nós termos comunhão com Deus, para nós andarmos em comunhão com Deus, comunhão com a voz do Espírito Santo dentro de nós, nós precisamos andar em obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que aquele que amar a sua vida aqui na terra, aquele que amar a própria vida, mais do que a Deus, não é digno do reino de Deus. Não é digno dele. Por quê? Porque ele deu a própria vida por nós. Então nós o quê? Nós precisamos dar a nossa própria vida para ele. Porque a partir do momento que nós renunciamos, o que vai acontecer? A graça de Deus, ela vai nos capacitar. Ela vai nos capacitar para quê? Para nós andarmos em santidade, mas para isso nós precisamos nos render em obediência à palavra de Deus. Nós precisamos nos render em obediência. E muitas vezes nós não estamos vivendo essa obediência porque nós estamos vivendo apenas de rios no Instagram. Nós estamos vivendo apenas de rios no YouTube, né? No YouTube, vídeos pequenos no YouTube.
Isso, nós precisamos ir para a fonte, nós precisamos buscar na fonte. E qual é a fonte? A fonte é a palavra de Deus, a fonte é a palavra, né? Que Logos é quem? Logos é Jesus Cristo, Ele é a fonte, Ele é a fonte que nós precisamos. Então, por que nós estamos buscando obediência a Deus? Por que nós estamos buscando outras coisas que não seja na fonte? Porque nós estamos buscando em outro lugar saciar os desejos do nosso coração? Por que nós estamos buscando muitas outras coisas e não estamos indo para a fonte, que é Jesus Cristo? Ele é a fonte que vai o quê? Que vai trabalhar em nós. Ele é a fonte que vai trabalhar no nosso coração, porque o nosso coração, ele é o quê? Ele é um coração egoísta, ele é um coração arrogante, ele é um coração que muitas vezes inclina para o mal. Então, o que nós precisamos? Permitir que o Espírito Santo de Deus limpe o nosso coração, que o sangue de Cristo purifique a nossa mente, purifique o nosso coração de toda imundícia, tira tudo que está dentro de nós que não pertence a Deus. E para Ele tirar essa imundície, para Ele tirar esse governo da nossa carne, nós precisamos o quê? Nos render a Deus. Nós precisamos nos render a Deus e renovar a nossa mente. E a nossa mente só vai ser renovada através da palavra de Deus. O sangue de Jesus Cristo, como está escrito lá em Hebreus, se eu não me engano é 11:9, diz que o sangue de Jesus Cristo, ele limpa a nossa consciência para que nós possamos chegarmos diante de Deus em comunhão com Deus. Ele limpa a nossa consciência. Então, se ele limpa a nossa consciência para que nós possamos achegar a Deus, porque nós não conseguimos nos achegar a Deus com a consciência cheia de pecado, com a consciência de culpa, né? Então, nós precisamos com a nossa consciência limpa. Então, o sangue de Jesus, ele vai nos purificar. Então, nós precisamos depositar a nossa fé e confiança em Jesus Cristo. Mas, para isso, nós precisamos o quê? Nos render a Ele. Nós precisamos depositar a nossa confiança nele. Mas nós não vamos conseguir confiar nele, depositar a nossa confiança nele, se nós estamos perdendo tempo com tantas coisas no Instagram, no YouTube, dentro de casa, fora de casa, perdendo tempo com muitas coisas e não estamos dedicando tempo em oração. Se nós não estamos dedicando tempo à palavra de Deus, se nós não estamos dedicando tempo a conhecer a Deus e buscar a justiça de Deus e buscar a Deus. Porque nós precisamos, nós só vamos confiar naquilo que nós conhecemos, nós só vamos depositar a nossa fé, nós só vamos perseverar naquilo que nós conhecemos. Lá em Romanos 1,16 diz assim: porque não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E como está escrito, o justo viverá pela fé. Ou seja, a fé, nós precisamos colocar a nossa fé em Jesus Cristo. A fé, o evangelho, ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso para quê? Para nos transformar. Ele é poderoso para nos fazer com que nós andamos em santidade, para fazer com que nós andamos amando a Deus sobre todas as coisas, para que nós o poder de Deus para não deixar nós iludirmos com as coisas desse mundo. Mas infelizmente muitas pessoas estão sendo iludidas ouvindo pregações, ouvindo coaches, né, ensinando, né, como isso, como aquilo, mas aquilo lá não é palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que vai nos confrontar para nos levar até Deus, para nos levar a adorar mais a Deus, para nos levar a buscar mais a Deus. Então, essas pregações de pessoas que ficam massageando o nosso ego, que ficam falando coisas... Não, aquilo ali não confronta. A fé, aqui fala que o justo viverá pela fé. A fé em quem? A fé em Jesus Cristo. O justo não vai viver pelo que ele está vendo, não vai viver por aquilo que ele está sentindo. O justo vai viver pela fé. E a fé é o quê? Fé é eu pegar a confiança que eu tenho e depositar em alguém.
E esse alguém precisa ser o quê? A pessoa de Jesus Cristo. Quando eu pego a minha confiança e falo, Senhor, a minha confiança está em Ti. Não só falo, eu vivo isso. É preciso viver isso. E como que eu vou confiar nele? Eu preciso o quê? Eu preciso conhecer Ele. Eu preciso andar em obediência. Eu preciso andar em amor a Ele. E isso preciso, para mim conseguir isso, eu preciso renúncias. Eu preciso dedicação. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Porque nenhum relacionamento, não existe intimidade com Deus sem obediência à palavra dele, sem obediência aos mandamentos dele, sem obediência. Porque senão nós estamos desprezando a graça dele. Porque senão nós estamos desprezando tudo aquilo que ele fez por nós, em prol de fazermos a nossa vontade. Aquele que ama a Deus sobre todas as coisas não faz a própria vontade. Ele vive, ele anda na vontade de Deus. Por isso que a porta é estreita. A porta é estreita por quê? Porque é a única vontade. Qual é a vontade? A vontade de Deus, não a nossa. Porque nós não conhecemos nada, nós não entendemos nada, a nossa racionalidade é muito pequena diante da grandiosidade de Deus. Então, ele sabe de tudo, ele conhece tudo, deles são todas as coisas, para ele são todas as coisas. Então, quando nós andamos na vontade dele, nós não erramos o alvo. Quando nós andamos na vontade dele, nós vivemos uma vida plena de paz, de alegria, de felicidade nele, mesmo diante de circunstâncias difíceis, mesmo diante de problemas muito difíceis. Nós vamos ter a paz, a esperança, porque nós estamos debaixo da obediência dele, nós estamos debaixo da vontade dele. E se é tudo debaixo da vontade dele, tudo que nós estamos vivendo é para o quê? É para que nós sejamos aperfeiçoados, para que o caráter de Deus seja aperfeiçoado em nós. Então tudo vai ser para quê? Para a glória dele em nós. Agora, quando nós andamos de acordo com a nossa vontade, nós dizemos que nós cremos em Jesus Cristo, nós dizemos que nós amamos a Deus, mas nós andamos de acordo com nossos sonhos carnais, de acordo com nossas vontades, o que vai acontecer? Vai vir problemas, vai vir consequências, o nosso caráter, nós não vamos entender o processo que nós estamos vivendo, o nosso caráter não vai ser transformado, por quê? Porque nós estamos batendo de frente com a vontade de Deus. Deus está falando, vai para a direita, aí você quer vai para a esquerda, Deus está falando, vai para a esquerda, você vai para a direita. E isso por quê? Porque para mim ir para o caminho que Deus está me falando, eu preciso renunciar aqueles desejos que está dentro de mim, aquele sonho que está dentro de mim. Eu preciso renunciar tudo aquilo que me impede de aproximar mais de Deus, tudo aquilo que me impede de buscar, de amar mais a Deus. Eu preciso renunciar. Por isso que o reino de Deus, a palavra de Deus diz, a palavra de Deus é clara, porque tem pessoas que simplesmente falam, eu creio em Jesus Cristo e pronto, é o suficiente, tá? Mas se você crê em Jesus Cristo, se você confessa Jesus Cristo com a sua boca, se você crê de todo o coração, você não vai andar no pecado. Você não vai viver praticando o pecado. Você não vai querer viver de acordo com a sua vontade. Porque quando nós cremos de todo o nosso coração, nós queremos conhecer Ele, nós queremos amar Ele, nós queremos agradar Ele, nós queremos viver por Ele, porque isso é muito grandioso, é muito além do que nós imaginamos, é muito além do que nós podemos entender. Por isso que a palavra de Deus é poder, a graça de Deus é poder, a mensagem do Evangelho é poder para todas as pessoas que crê. Para todas as pessoas que crê é poder. Então, esse poder de Deus, ele pode o quê? Ele pode nos transformar o nosso caráter, transformar a nossa vida, tirar tudo aquilo que é inútil, tudo aquilo que é fútil. E por isso que esse poder, muitas pessoas não estão andando nesse poder. Por quê? Porque estão rejeitando a graça de Deus, por ilusões desse mundo, por coisas desse mundo. Então, nós devemos orar e vigiar e clamar a Deus para que Deus possa ter misericórdia, né? E para que nós possamos cumprir a palavra de Deus em obediência, em amor. Porque a graça de Deus, ela é capacitadora, ela nos capacita a fazermos, a andarmos na vontade de Deus. Nós não vamos conseguir agradar a Deus
Nós não vamos conseguir agradar a Deus se não for pelo poder da graça dele, se não for pela capacitação dele. Tudo na nossa vida, quando nós passamos a viver em obediência a Deus, passamos a amar a Deus, passamos a viver por Deus, tudo na nossa vida é o quê? É força de Deus, é capacitação de Deus. Mas para mim receber essa capacitação de Deus, para mim receber, eu preciso que abraçar essa graça dele e permitir que essa graça dele me capacite. Mas lembrando, para essa graça me capacitar, exige renúncias. Exige conhecer a Deus, porque se você não conhecer a Deus, como que você vai viver? Como que você vai confiar nele? Como que você vai amar ele? Então você precisa o quê? De fé, né? E essa fé que nós vamos ter, essa fé que nós precisamos ter em Jesus Cristo, ela é o quê? Essa fé é um poder de Deus. Por isso que fala aqui em Romanos, porquanto não me vergonho do evangelho de Deus, porquanto não me vergonho. Porque ele diz assim, ó, é poder, porquanto não me vergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Todas as pessoas que creem em Jesus Cristo, elas recebem poder para resistir o mal, para resistir o pecado, para lutar contra o pecado. Para lutar contra o pecado. E esse poder é através essa capacitação, esse poder é através da graça de Jesus Cristo. É através da graça de Jesus Cristo. Mas infelizmente muitas pessoas estão apostatando dessa graça, né, dessa fé, estão rejeitando a graça de Deus, porque Deus é amor, Deus não importa se eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo, Deus não importa com esse pecadinho, Deus não importa com isso. Então as pessoas estão acreditando nessa mentira que Deus não importa da forma que você anda, do jeito que você anda. Isso é uma mentira. Deus se importa como você está andando. Deus se importa o que está reinando na sua vida. Deus se importa com aquelas escolhas, aquelas pequenas escolhas que você faz no dia a dia. Deus se importa. Sabe por que ele se importa? Porque todo aquele que ama importa com o outro. Quando nós somos mães, pais, nós importamos com nossos filhos. Então, para nós importa sim as escolhas que os nossos filhos estão fazendo. Então, Deus, ele se importa. Deus, ele se importa. E muitas vezes nós estamos fazendo escolhas erradas, nós estamos vivendo de forma que desagrada a Deus por ignorância, porque não conhecemos a vontade de Deus, porque conhecemos a vontade de Deus segundo fulano, segundo Beltrano, mas não segundo o Espírito Santo, não segundo a palavra de Deus. É segundo a palavra de Deus que nós precisamos entender a vontade de Deus. Porque Deus, ele, para ter comunhão com ele, para andar, para entendermos a palavra dele, nós precisamos amar ele. Nós precisamos colocar a nossa fé completamente na pessoa de Jesus Cristo, amar ele, buscar ele e andar em santidade. Assim ele vai nos guiando através da palavra dele, como o Senhor tem me guiado através da palavra dele. Ao longo desse tempo que eu estou buscando, que a graça dele está sendo derramada sobre mim e ele está me capacitando para buscar mais ele, cada vez o meu nível de revelação na palavra vai aumentando, de acordo com o momento que eu estou vivendo, de acordo com a entrega, de acordo com o desejo do meu coração, de acordo com a necessidade. Isso é o quê? Revelação na palavra. A palavra de Deus, ela vai me transformando, ele vai falando comigo, o Espírito Santo de Deus vai falando comigo através da palavra de Deus. O tempo todo ele me ensina através da palavra. Questões simples do meu dia a dia, questões simples do meu caráter, da minha mente, do meu coração. Ele vai me ensinando tudo através da palavra de Deus. Tudo. Mas para isso exige o quê? Relacionamento, compromisso diário com a palavra dele, compromisso diário com a oração, compromisso diário. Isso é relacionamento. Como nós cultivamos o relacionamento com nossos filhos, com o nosso esposo? Precisa o quê? Precisa de ter afeto, precisa ter conversa, né? E isso é a mesma coisa com Deus. Nós precisamos o quê? Ter a responsabilidade de entender que Deus,
Ele se fez carne, ele veio aqui na terra, ele subiu e ele mandou quem? O Espírito Santo. Então a presença de Deus está com você o tempo todo. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. E se o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, ele está aí por um motivo. Ele está aí para fazer uma obra dentro de você. E você precisa entender que ele quer a intimidade. Ele quer te ensinar mais. Muitas vezes a gente fica quebrando a cara com tantos problemas na nossa vida, tantos ciclos que se repetem na nossa vida e nós não entendemos o porquê. Nós não entendemos o porquê. Senhor, por que eu estou vivendo isso de novo? E toda vez a mesma coisa, toda vez a mesma coisa. É porque nós estamos surdos espiritualmente, nós estamos cegos espiritualmente. O véu está tampando os nossos olhos e nós não estamos conseguindo enxergar. Lá, se eu não me engano, em Coríntios fala que existe um véu no nosso rosto, né? Que esse véu é rasgado para que nós possamos entender a palavra dele, para que nós possamos enxergar aquilo que nós não estávamos enxergando antes. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos ter a responsabilidade de entender que a nossa aliança com Deus, que o Espírito Santo habita dentro daqueles que nasceram de novo. Se você não nasceu de novo, se arrependa dos seus pecados, confessa Jesus Cristo com a sua boca, creia de todo o seu coração e a partir daí começa a buscar a Deus como nunca antes na sua vida. Como nunca antes na palavra de Deus. Leia a palavra dele, jejue, ore, faça jejum, faça oração. Busque a ele de todo o coração. Leia a palavra dele, pega um versículo que você precisa ler ali, lê aquele versículo, fica lendo ele, fica na mente ele o dia inteiro, ore aquele versículo. Igual aquele versículo, pra gente buscar o reino de Deus acima de tudo e a sua justiça. Ore esse versículo, leia esse versículo, medite nesse versículo, ouça a pregação sobre esse versículo. Assim a sua fé vai sendo edificada, porque a fé vem para ouvir a palavra de Cristo, a fé vem para ouvir a mensagem de Cristo. Então nós precisamos ouvir a palavra para que nós possamos ter fé, porque senão nós vamos o quê? Nós vamos esmorecendo e logo nós vamos viver sem esperança, sem fé, sem confiança em Deus, cada vez confiando menos e a incredulidade vai tomando conta do nosso coração, vai tomando conta da nossa mente. Quando vemos, nós estamos com a mente, com o coração, com tudo cauterizado. Então a palavra de Deus não entra mais, o arrependimento não entra mais. Então nós precisamos o quê? Entender que Deus, ele é um ser vivo, né? Ele é um ser grandioso e ele se faz presente e ele não rejeita aqueles que vão até ele. Nós só precisamos nos disponibilizar e ir até ele. Tirar os olhos de tudo aquilo que está nos tomando o nosso tempo neste mundo, tudo aquilo que está o tempo todo tomando tempo nosso e não está nos permitindo ir até Deus. Tira os olhos de tudo e fixa os olhos em Jesus Cristo, porque ele é a fonte de conhecimento, ele é a fonte de saber, ele é a fonte de toda sabedoria. Ele é a fonte, ele é a própria sabedoria, Jesus Cristo é a própria sabedoria. Jesus Cristo é a própria vida, Jesus Cristo é a própria alegria, a própria felicidade, o próprio prazer. Sim, o próprio prazer, o próprio deleite é em Jesus Cristo. Então, por que nós estamos olhando para outro lado, para outras coisas que não seja Ele? Então, que essa mensagem possa edificar, que você possa, a partir de hoje, se não está com os olhos fixos em Jesus Cristo, fixar os seus olhos nele. Fixar os seus olhos nele e renovar a sua mente. Tirar essa mente, né, mundana com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus permite que a nossa mente seja renovada, que a nossa mente seja transformada para que nós possamos experimentar a vontade de Deus. Porque não tem como nós experimentarmos a vontade de Deus com a nossa mente escravizada, com a nossa mente de escravo, né? Jesus Cristo vem, nos liberta, nos limpa do pecado, mas se a nossa mentalidade continuar se a nossa mente continuar sendo a mente de escravo, mesmo nós não sendo mais escravos do pecado, mas se a nossa mente for continuar sendo de escravo, o que vai acontecer? Nós vamos voltar a praticar coisas que não é da vontade de Deus. Por quê? Porque nossa mente continua sendo mente de escravos. Nós não devemos aceitar a nossa mente de escravos. O que é escravo? O pecado ele vem para governar, para dominar a nossa vida.
Então, aqueles que estão em Jesus Cristo não vivem debaixo do jugo do pecado, não vivem debaixo, escravizados pelo pecado. Então, a nossa mente precisa ser renovada, ser transformada com a palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele vai nos guiar através da palavra de Deus. Nós só precisamos valorizar a graça e abraçar essa graça com toda a nossa força, né? É isso que eu tenho para hoje. Espero que essa mensagem edifique vocês. Eu oro para que realmente vocês possam cada dia mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos parar de ficar olhando para outras coisas que não importa tanto e olhar para Jesus Cristo. Porque quando nós olhamos para Ele, nós vamos viver de acordo com a vontade dEle. Nós vamos andar de acordo com a vontade dEle, não de acordo com aquilo que nós pensamos que é certo, não de acordo com aquilo que o mundo diz que é certo. Aqueles que estão caminhando com Jesus Cristo, aqueles que estão seguindo Jesus Cristo, estão em contramão com o mundo, não estão andando na mesma direção com o mundo. Então, não tenha como influência as pessoas que não amam Jesus Cristo acima de tudo, que não seguem Jesus Cristo, que não vivem com Jesus Cristo. Não seja influenciado por essas pessoas, porque elas vão para o abismo, se elas não se arrependerem, e elas vão levar multidões para o abismo. Então, qual é a verdade? Nós precisamos conhecer a verdade é Jesus Cristo. A verdade, ela nos liberta. A verdade, ela tira todas as ilusões da nossa mente. Ela nos livra de viver escravizados, né? Ela nos livra, né, de viver uma vida amargurada, uma vida triste. Porque os seguidores de Jesus Cristo só vivem uma vida triste quando não conhecem o poder que está na sua mão. Nós precisamos entender o poder que nós, como cristãos, temos na nossa mão. Nós temos um poder, e esse poder é para a glória de Deus. É um poder que a graça capacitadora, que nós podemos refletir Jesus Cristo aqui na terra, em amor, em perdão, em obediência, em serviço, né? Para quê? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe muito. Fica com Deus.